Olá, nono ano, tudo bem com vocês? A professora Naine Moreira, vamos para mais uma aula de matemática, tá bom? Então, hoje nós vamos estar estudando o movimento uniforme, certo? Então, vamos lá. O movimento uniforme, pessoal, o MU, é o deslocamento que ocorre em linha reta e com velocidade constante. Assim, percorre distâncias iguais em intervalo de tempos iguais, certo? Sempre lembrar, velocidade constante, espaços iguais, tempos iguais de movimento uniforme, certo? Nós temos aqui dois exemplos ilustrados, ok? Nós temos nossos fusquinhas aí. Então, perceba que nós temos instantes aqui 0, 20 segundos no primeiro, né? 40 segundos, 60 segundos, certo? Então, nós temos velocidade 20 metros por segundo, 20 metros por segundo e 20 metros por segundo. Ela foi constante igual, certo? E no outro exemplo, nós também temos aí as velocidades 20 km por hora, a única diferença aí que está por quilômetros por hora, certo? 20 km por hora também 20 km por hora. Observe que o intervalo de tempo também está igual, certo? Nesse caso aí, de 10 em 10, ok? O movimento uniformemente variado, nós vamos também trabalhar, certo? Nossa VM, que significa velocidade média escalar, ok? Onde nós vamos ter a variação de espaço, que é o nosso ΔS, e nossa variação de tempo, que é o nosso ΔT. A variação de espaço, pessoal, ela vai ser o quê? O tempo final menos o tempo inicial. A nossa variação do tempo, tempo final menos o tempo inicial, ok? Vamos lá. Função horária da velocidade. Então, nós temos a função horária da velocidade no movimento uniforme, certo? E nós temos a nossa fórmula, que vai ser o quê? Nossa posição, ok? No instante t vai ser igual nossa posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, ok? E aí, eu informei como essa função é obtida, certo? E aqui embaixo, o que é cada componente da função horária. O que é esse S0? Posição inicial, certo? O que é o V? Velocidade. E o que é o S? Posição no instante T. Então, nossa função horária da velocidade, a fórmula geral, certo? S igual ao S0 mais V vezes T. Ou seja, posição no instante T é igual nossa posição inicial mais velocidade vezes o nosso tempo, ok? Vamos entender quando que a gente vai utilizar. Quando a questão, gente, pedir apenas a velocidade média, nós iremos aplicar a fórmula da VM, certo? Nosso ΔS sobre nosso ΔT, ok? Quando a questão pedir a posição de uma determinada partícula, nós vamos aplicar a função horária da posição, ok? Ou seja, eu coloquei a fórmula aqui do lado. Nós vamos aplicar, né, a nossa função horária da posição, certo? Quando pedir a posição de uma determinada partícula. Então, continuando. Aplicação, certo? Então, vocês vão, pessoal, fazer a aplicação nessas duas questões. Primeira, em 1984, o navegador Amir Klink atravessou o Oceano Atlântico em um barco a remo, percorrendo a distância de aproximadamente 7.000 quilômetros em 100 dias. Nessa tarefa, sua velocidade média foi em quilômetros por hora, certo? Então, ele está perguntando, ok? 700 quilômetros em 100 dias. Nessa tarefa, sua velocidade média foi em quilômetros por hora, certo? Então, nós vamos aplicar qual das fórmulas, certo? Segunda, um motorista deseja fazer uma viagem de 230 quilômetros em 2,5 horas. Se na primeira hora ele viajar com velocidade média de 80 km por hora, a velocidade média no restante do percurso deve ser de... Então, observe, gente, que nessa segunda questão, ele dá a velocidade média de 80 km por hora. Porém, ele quer a velocidade média no restante do percurso. Deve ser quanto, né? Porque ele já andou, ele já percorreu uma distância, né? Então, só encontrar a velocidade média
no restante do percurso, certo? Ok? E ela deve ser de quanto? Tá bom? Então, pessoal, vamos lá praticar esses dois exercícios, tá bom? Até a próxima aula. Beijos!